cá, me conta aqui. Você é uma daquelas pessoas que sentem um nó no estômago quando a segunda-feira se aproxima? Geralmente não é por causa do trabalho em si, ou das planilhas, ou das metas que você tem que bater, mas é pelas relações que se estabelecem no ambiente de trabalho ou com relação a uma pessoa desse ambiente. Pode ser aquele chefe que não pede, manda, que monitora você o tempo todo, que não faz pedidos claros e depois cobra, muda o tom de voz ou muda a expressão facial e não te conta o que está acontecendo. Ou às vezes até aquele chefe que ainda humilha sutilmente as pessoas na reunião ou que muda de ideia a cada 5 minutos e acaba culpando a equipe. Ou então pode ser aquele colega que é rotulado como tóxico, que compete com você por tudo, leva e traz entre os colegas, que sempre faz aquelas piadas carregadas ou tem uma crítica ácida na ponta da língua. E aí você não tem recursos para lidar com essas pessoas difíceis, desafiadoras. E quando nos falta recurso para lidar com esses tipos de situação, esse é um dos maiores drenos de energia da nossa vida adulta. Você fica preso num dilema cruel. Se você responde à altura, você pode ser demitido, inclusive, ou taxado de problemático. Se você abaixa a cabeça e engole, você acaba adoecendo, desenvolvendo a gastrite, ansiedade e acaba perdendo o respeito por você mesmo. E aí fica parecendo que essas pessoas têm todo o poder e você é apenas uma vítima das oscilações de humor deles. Mas e se eu te dissesse que a agressividade deles diz muito mais sobre o desrespeito deles do que sobre a sua competência? Meu nome é Maria Aparecida, sou psicóloga clínica e facilitadora de aprendizagem em comunicação não violenta. E hoje vou ajudar você a aprender como a CNV pode te ajudar a desenvolver recursos indispensáveis para enfrentar situações desafiadoras e cuidar da sua liberdade e da sua saúde mental. Eu vou te ensinar como não absorver o veneno emocional de um chefe ou colega difícil e como colocar limites com respeito, usando a escuta empática e a expressão autêntica que protegem a sua dignidade profissional. A primeira coisa importante que precisamos fazer para sobreviver a um ambiente hostil é tirar a máscara de monstro do nosso chefe ou daquele nosso colega de trabalho. Quando alguém grita, é sarcástico ou usa o poder para submeter o outro, a nossa reação biológica é entrar no estado de defesa. Nosso cérebro grita, né? Perigo! Predador à vista! E o que vai acontecer? O coração dispara, a gente começa a tremer, ou então a gente já parte para cima. São os dois modos da gente reagir diante do perigo: atacar ou fugir. Mas a CNV nos ensina uma verdade fundamental: toda violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Pessoas felizes, seguras, competentes não precisam humilhar ninguém. Quem grita geralmente está inseguro, está com medo. O chefe que microgerencia tudo e não confia em ninguém, ele geralmente está apavorado com a ideia de perder o controle ou de parecer incompetente para os seus superiores. O colega que critica o trabalho de todo mundo, ele geralmente tem uma necessidade desesperada de reconhecimento e morre de medo de ser irrelevante. O autoritarismo é uma armadura de quem se sente fraco por dentro. Quando você entende isso, a dinâmica muda. Você para de olhar para ele como um algoz poderoso e começa a vê-lo como um ser humano que pode ter sido privado, como a maioria de nós, de desenvolver inteligência emocional, controle sobre suas próprias emoções e que vive na defensividade para sobreviver às próprias dores. Só que isso não desculpa o comportamento dele, mas impede que a agressão dele atinja o seu coração. Você para de levar para o lado pessoal. A CNV nos ajuda a compreender os sentimentos e necessidades
que estão por trás de palavras difíceis de ouvir. Na comunicação profissional, se o chefe vem com gritos, exigências absurdas, não adianta gritar de volta, você perde a razão. Nem adianta se encolher, porque você acaba assim validando o abuso do outro. Nós vamos aprender a usar a escuta empática. Só que isso exige aprendizagem, desenvolver habilidades, treinamento. Eu vou contar para você, para ilustrar, uma situação que eu vivi no meu trabalho. Eu estava na minha sala, desenvolvendo o meu trabalho, de repente uma colega entrou, jogou um processo em cima da mesa e disse: por que você fez isso? Como é que você faz uma coisa dessa? Olha o que você fez. Naquele momento eu me assustei e minha reação é muito de paralisar, de congelar. Eu não sabia o que dizer naquele momento. Eu só tentei resolver o problema ali, mas por dentro eu estava completamente confusa e perdida. A colega saiu e eu fiquei ali assim, mas não era isso que eu queria responder para ela. Parei, peguei papel e caneta e coloquei em prática o que eu tinha acabado de aprender com a comunicação não violenta. Primeiro passo, escrevi o que acabou de acontecer agora, que a minha mente estava borbulhando de julgamentos, eu estava com muita raiva, eu estava ansiosa, trêmula. Então eu parei. O que acabou de acontecer? Escrevi. Ela entrou na minha sala, colocou o processo em cima da mesa e falou num tom de voz diferente do que ela costuma falar e me disse isso, isso, isso. Tá. Como eu me senti? Como é que eu estou me sentindo agora depois disso? E eu fui anotando, susto, chateação, eu fiquei magoada, confusa também, porque eu não entendi o que estava acontecendo e quais minhas necessidades não foram atendidas naquela situação. De respeito, de cuidado, de clareza. Escrevi. Depois, o que eu gostaria de pedir para essa minha colega? Porque naquele momento eu não soube responder, mas eu não queria ir para casa levando aquela energia. Porque se eu fosse para casa levando aquela energia que eu estava, provavelmente eu ia chegar, eu ia falar mal dela, eu ia julgá-la, eu ia criticá-la para tentar esvaziar todos aqueles sentimentos dolorosos que estavam dentro de mim. Então eu decidi, eu vou conversar com ela antes de ir para casa. Peguei minhas anotações, levantei da minha mesa e entrei. Cheguei na porta da sala dela e disse que eu precisava conversar com ela e se ela poderia me atender naquele momento. Ela permitiu, eu entrei, sentei e eu falei com a minha colinha, porque naquela época eu ainda fazia colinha, hoje eu ainda faço também de vez em quando. Descrevi para ela o que tinha acabado de acontecer, como eu me senti, o que eu precisava. Então, olha, aconteceu isso, eu me senti assustada, confusa e para mim é muito importante entender, ter clareza do que aconteceu, por que você falou, entrou na minha sala e falou daquela forma comigo. Você pode me dizer? Você pode me dar clareza? Ela imediatamente parou, deu uma respirada, porque eu acho que ela também estava passando, ali por um processo. Ah, tá, esqueci de falar. Depois que eu fiz o processo de autoempatia, eu fiz a empatia com ela, que é os mesmos passos. O que aconteceu? O que será que ela sentiu? Que necessidades ela estava tentando atender? E o que será que ela estava tentando me pedir? Isso é empatia. Então, quando eu fui conversar com ela, eu já tinha as hipóteses sobre ela e tinha clareza sobre mim. Então, naquele momento que eu falei para ela, o que aconteceu? Ela parou, respirou e me explicou: Cida, me perdoa. Eu estava com muita pressa e muito apavorada, porque eu precisava resolver aquele problema, que era um problema sério. Mas depois eu vi que não tinha nada a ver com você. Que bom que você veio conversar comigo. Pronto, resolvemos a situação e foi ótimo. Então, olha, o que é isso? Isso é que a gente precisa aprender a fazer. Parar. Se no momento eu não consigo responder, não tem problema nenhum. Eu vou esperar, vou me acalmar, vou fazer esse exercício que vai me ajudar a falar aqui do fundo do meu coração. E não aqui com o cabeção cheio de raiva, de julgamentos e de críticas. Que se eu deixar isso aqui preso, isso vai virar um redemoinho, vai virar uma confusão na cabeça da gente.
Então, aprenda a usar a técnica da observação curiosa. Quando alguém soltar uma indireta tóxica, não responda ao conteúdo da pessoa, responda à intenção, responda com primeira autoempatia, responda com consciência, na verdade, né? Sobre você e hipóteses sobre o outro. Então, muitas vezes a pessoa está precisando de ajuda, mas ao invés disso, ela te faz uma crítica. Nossa, mas você hoje está saindo mais cedo? Então, olha, quando eu escuto você me fazer essa pergunta, eu me sinto curioso e eu gostaria muito de ter clareza. Você está precisando de ajuda? É isso? Então, quando você faz isso, você coloca limite, você ajuda o outro a perceber o que ele está fazendo. Porque todos nós, costumamos agir muito no automático, responder com as emoções, ao invés de usar as emoções para mergulhar na gente e saber o que realmente eu estou precisando. Então, lidar com pessoas difíceis é um MBA do desenvolvimento pessoal, são oportunidades para a gente treinar. Essas pessoas nos dão a grande chance de treinar. Eles são os treinadores mais exigentes de paciência e de assertividade. Você não pode controlar a personalidade do seu chefe ou a imaturidade do seu colega, mas você pode ter controle absoluto sobre a sua dignidade se você desenvolve recursos para lidar com tudo isso. A CNV no trabalho serve para te lembrar que você não é contratado para ser desrespeitado ou para ser subserviente. Você é contratado para colaborar e ajudar na entrega de resultados. Quando a gente aprende a escutar o medo por trás do grito e a colocar limites com equilíbrio, autorrespeito e respeito ao outro, a gente deixa de ser um subordinado amedrontado e se torna um profissional inabalável. Você ensina às pessoas como é que você gosta de ser tratado. E lembre-se, a paz no trabalho não vem de agradar a todos, vem da certeza de que você sabe se proteger e se posicionar. Se você sente que o seu ambiente de trabalho está drenando a sua saúde mental, se inscreva aqui no nosso canal. Nós vamos falar mais sobre postura profissional e inteligência emocional corporativa. Deixe o seu gostei se você vai tentar usar a observação curiosa com aquele colega chato e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que vive reclamando do chefe. Quem sabe essa ferramenta não salva a semana dessa pessoa. E me conta aqui nos comentários qual é o perfil mais difícil para você lidar. O vulcão que explode e grita ou a serpente que solta indiretas e fica sorrindo?